E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa análise que é pura pimenta. Vamos pegar um escândalo político e usar como um verdadeiro estudo de caso sobre o mundo dos investimentos ESG. Tudo isso com base num texto genial e super afiado da Hawk Ejub. Então se prepara, porque vamos falar de governança, ou melhor dizendo, da completa falta dela, justamente onde ela deveria ser exemplar. E olha, a história já começa com uma imagem que é quase um filme. A autora do texto, tranquilamente, com sua taça de vinho na mão, escuta uma notícia na TV e o absurdo é tanto que o vinho quase vai parar no tapete. Essa cena já nos joga direto para o olho do furacão e mostra como, às vezes, a realidade política consegue ser mais chocante que qualquer ficção. Bom, e qual vai ser o nosso caminho nessa análise? A gente começa brindando ao escândalo para entender a cena do crime, digamos assim. Depois, a gente conecta esse caos todo com o G de governança do ESG. Daí, pulamos para o mercado financeiro para entender a dança dessa sigla por lá e fechamos com a pergunta que não quer calar. Afinal, reputação tem preço? Então, vamos lá. Primeira parada. Uma comissão no Senado Federal. Mas, pode tirar da cabeça aquela imagem de debates elegantes e cheios de pompa. O que a autora descreve parece muito mais com uma discussão de bar, e de um bar bem ruim, viu? Do que com uma comissão de infraestrutura de um país. E no meio desse picadeiro estava a ministra Marina Silva, sendo, entre muitas aspas, interpelada. Só que a abordagem não tinha finesse nenhuma. A autora faz uma analogia perfeita. Era como se um garçom desastrado estivesse servindo um buquê de ignorância em rede nacional. Pesado, né? E aí, quando a gente acha que o nível já está baixo, vem a fase que é a cereja desse bolo de mau gosto. Um senador solta essa pérola, fazendo uma separação entre a pessoa e o cargo que, convenhamos, escorre misoginia. É o tipo de fala que expõe uma mentalidade que já deveria ter sido aposentada há muito tempo. E o pior é que não foi um evento isolado, sabe? O texto faz questão de lembrar que o clima já era hostil. Um outro parlamentar, em outra situação, já tinha usado palavras de uma agressividade verbal inacreditável contra a ministra. E a desculpa depois? Ah, era só uma figura de linguagem. Conveniente, né? E qual foi a resposta para essa baixaria toda? Pura dignidade. Marina Silva, com uma tranquilidade de quem sabe o valor que tem, deu a resposta na lata antes de simplesmente se retirar da sessão. Ela não só se recusou a ser submissa, como, mais importante, se recusou a continuar num debate onde a civilidade já tinha pedido para sair. Pois é, e é agora que a gente começa a conectar os pontos. Essa cena, lamentável, é na verdade um exemplo perfeito de uma falha grotesca de governança. Isso mesmo, o G da famosa sigla ESG, Ambiental, Social e Governança, estava sendo ali totalmente ignorado, ao vivo e em cores. O texto, com uma ironia certeira, até sugere uma nova definição para a palavra governança no dicionário informal de parte da política. Gritaria. Porque, pelo visto, para alguns, governar não é sobre ter os melhores argumentos, mas sim sobre quem berra mais alto. E aqui vem o pulo do gato da análise. Enquanto o mercado financeiro, a Faria Lima, debate, briga, implementa e discute ESG, essa mesma preocupação parece que não chegou na prateleira moral de quem deveria dar o exemplo. É um abismo gigantesco entre o discurso de um país moderno e a prática. Agora, vamos para o segundo ato dessa peça. Enquanto esse circo todo acontecia em Brasília, no universo paralelo do mercado financeiro, o ESG também tem o seu próprio show, com suas próprias acrobacias e estratégias. E o texto mostra essa divisão de forma brilhante. Existe o ESG de PowerPoint, sabe? Aquele que serve para enfeitar post de LinkedIn, virar jargão em carta de resultados e ganhar selo de consultoria. E existe o ESG que pesa no Excel, o ESG de verdade, que fala de descarbonização, de transição energética e, claro, de governança de verdade. E essa jornada do ESG no mercado foi uma verdadeira montanha-russa. Começou como um acessório de marketing, bonitinho para foto, depois virou um campo minado, apanhando de tudo que é lado, mas agora, para quem investe a sério, ele está se tornando o que sempre deveria ter sido, um ativo real, um fator que entra na conta na hora de analisar risco e valor. Isso nos leva direto ao coração do argumento da autora. Afinal de contas, para que serve o ESG? É algum tipo de salvador da pátria? Não. A função dele é muito mais básica e, exatamente por isso, muito mais incômoda para muita gente. No fundo, gente, o ESG é só um lembrete do óbvio. Ele nos obriga a encarar verdades que a gente às vezes finge que não vê. Tipo, não dá para lucrar num planeta que está derretendo.
Não dá para explorar um mercado consumidor que está entrando em colapso. E o mais importante, não existe economia que se sustente a longo prazo sem um mínimo de base ética. Parece óbvio, né? Pois é, mas precisa ser dito e repetido. E aqui está o ponto de virada. Se a sigla ESG e tudo o que ela representa está incomodando a velha guarda, se está causando desconforto em quem sempre lucrou com as coisas como elas são, então ótimo, é sinal de que está funcionando. Como diz a autora, o incômodo é o primeiro e mais claro sinal de que a transformação já começou. Agora, para a gente fechar esse raciocínio, vamos voltar à atitude da ministra Marina Silva. A saída dela daquela comissão não foi de jeito nenhum um ato de fraqueza. Foi uma decisão estratégica, totalmente baseada nesses conceitos de valor, de reputação e de dignidade. A saída dela foi um movimento de mestre. Uma declaração pública de que existem valores que não estão à venda, como respeito e civilidade. Aquilo não foi uma derrota, foi uma afirmação de poder. Foi dizer, eu não vou desvalorizar meu capital de dignidade para participar de um jogo onde as regras são a estupidez. Então, o que a gente leva para casa depois dessa história toda? Primeiro, reputação tem valuation, ou seja, tem valor e ele pode ser medido, mesmo que não apareça na cotação da bolsa. Segundo, sustentabilidade não é discurso, é um ativo real. E a lição de ouro, talvez a mais importante, não adianta tentar negociar seu valor intrínseco com quem só consegue enxergar preço e cotação. E para terminar, a autora nos deixa com essa pergunta que é um verdadeiro soco no estômago. Num país onde se investe com medo, a única coisa que valoriza é o cinismo? É uma provocação para a gente pensar sobre que tipo de valor a gente está construindo, tanto nos investimentos quanto na sociedade. Fica aí a reflexão. E essa análise incrível, gente, só chegou até aqui graças à curadoria impecável do professor Júlio Facó, que nos apresentou esse material fantástico do blog Dinheiro que Me Veja, escrito pela mente brilhante da Roqueidub. Então fica aqui o nosso muito obrigado. E aí, o que essa análise provocou? Fez pensar? Conta pra gente aqui nos comentários, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir essa reflexão e, claro, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê!